Amém, queridos. Hoje é domingo de Páscoa e normalmente na Páscoa as pessoas perguntam, né? Qual é o real significado da Páscoa? A gente sabe que a Páscoa não tem nada a ver com coelho, com ovo de chocolate, mesmo porque coelho não bota ovo. E se botasse, não botaria de chocolate. Então, não tem nada a ver com ovo de chocolate, com coelho. A Páscoa é outra coisa. E também, muita gente fala assim, não, a Páscoa, ela é a ressurreição de Cristo. A Páscoa não é só a ressurreição de Cristo. Ela envolve muitas outras coisas. E o que eu quero falar com vocês hoje é justamente isso. Qual é o significado, qual é o real significado da Páscoa? Nós que somos cristãos, nós que cremos em Jesus como Filho de Deus, nós temos que entender qual é o significado da Páscoa. Eu quero ler com vocês, se você puder abrir comigo, no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tomem, segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia do mesmo mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue e o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão ázimo e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, e a sua cabeça com os pés, as suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte. E o que restar disso até a manhã seguinte, queimareis com fogo. E assim o comereis, com vossos lombos cingidos, vossas sandálias, vossos pés e vosso cajado na mão. E o comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Amém. Amém, queridos. O significado da Páscoa, já o nome Páscoa, o termo usado para Páscoa, no hebraico é Pessah, que quer dizer passar por cima. Para nós é chamado de Páscoa. No inglês é até mais óbvio, o nome é chamado Passover, ou seja, passar por cima. É o termo usado no inglês para Páscoa. E a gente vê aqui no texto que nós lemos que o anjo do Senhor ele passaria por cima das casas do povo de Deus. E aquela casa que tivesse o sangue aspergido no umbral, a morte não chegaria até ali. Então a Páscoa, na verdade, ela é uma cobertura de Deus, é uma cobertura do Espírito sobre aquele que crê, sobre aquele que é filho de Deus, sobre o povo de Deus. E essa cobertura, queridos, ela começou a ter a necessidade lá no Gênesis. A gente pode até dizer que o termo Pessah,
o termo Páscoa, ele pode ter tido origem lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. Nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, eles procuraram folhas de figueira para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vergonha. Mas nós vemos também que a folha da figueira, ela não foi suficiente para cobrir, para passar por cima da vergonha, da nudez que eles estavam já se percebendo após o pecado. Então, Deus, ele sacrificou um animal inocente e com o derramamento do sangue, ele então tirou a pele desse animal e cobriu, ele cobriu, Passover, ele cobriu a vergonha, o pecado de Adão e Eva, que estavam nus e estavam tentando com folha de figueiras cobrir a sua própria nudez, cobrir a sua própria vergonha. A partir daí, então, nós tivemos a primeira manifestação da cobertura de Deus sobre o homem, da cobertura de Deus sobre o pecado do homem. Quando Adão e Eva pecaram, então Deus os cobriu com uma pele de animal, um animal que era inocente e que teve seu sangue derramado, para que através disso Adão e Eva pudessem ter o seu pecado coberto. Isso aconteceu novamente quando terminaram as 10 pragas do Egito. Então o povo ele ia sair do Egito, sair da escravidão. E então foi instituída a Páscoa. As pessoas matariam um cordeiro de 1 ano, puro, perfeito. E então o sangue desse cordeiro ele seria aspergido nos umbrais da porta. E quando o Senhor passasse por sobre eles, eles estariam cobertos pelo poder de Deus. Eles estariam cobertos pela graça de Deus e não seriam atingidos pela morte. Isso, na verdade, queridos, desde o Gênesis de Adão, passando pela Páscoa do Egito, já era uma figura do que aconteceria com Cristo. Da mesma maneira que lá no Gênesis, Deus matou um animal inocente e derramou o sangue dele para cobrir Adão e Eva. No Egito, um animal, um cordeiro perfeito, inocente, também foi sacrificado. E o seu sangue, passado no umbral da porta, livrou o povo que o anjo da morte passasse. E da mesma forma, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi imolado, ele foi sacrificado. E através do sangue dele, nós temos a cobertura do Espírito Santo, nós temos a cobertura de Deus sobre nós. E então, a morte, ela não passará mais sobre nós. A morte eterna, porque nós temos, através do sangue de Cristo, nós temos a garantia da vida eterna com Deus. Esse significado da Páscoa, ele significa exatamente isso, a cobertura de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós vemos também que desde Adão e Eva, o homem precisa da Páscoa para se justificar. O homem precisa da cobertura de Deus para se justificar. Assim como Adão e Eva, eles fizeram para si roupas da folha de figueira. Nós hoje em dia temos as nossas folhas de figueira. As nossas folhas de figueira muitas vezes é a religião que a gente usa para tentar nos justificar do nosso pecado, para tentar nos justificar e nos dar condições de ter a vida eterna, condições de ter a salvação. Assim foi com Adão e Eva e assim é conosco hoje. Nós usamos a religião algumas vezes, nós usamos a moral algumas vezes, nós usamos obras muitas vezes. Então, muita gente faz muitas obras com o objetivo de se cobrir do pecado, com o objetivo de, pelas obras, atingir a salvação. Mas nós vemos pela palavra que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. A salvação é pela graça, não é por obras. Porque se a salvação fosse por obras, aquela folha de figueira teria resolvido o problema de Adão e Eva.
Apenas o fato das pessoas lá no Egito crerem em Deus teria também resolvido o problema. Mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Através do sangue de Cristo é que nós recebemos a cobertura de Deus. Através do sangue de Cristo é que nós somos justificados. E então nós podemos receber a salvação e entrar na vida eterna para viver com Deus, para viver com os irmãos. Então, passando por Adão e Eva, passando pelo Espírito que cobriu a casa dos cristãos lá no Egito, até chegar em João Batista. João Batista foi o primeiro que reconheceu em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não olhou para ele, que ele era um profeta, que ele era um homem de Deus, que ele vivia no deserto pregando arrependimento. Não, ele olhou para Jesus e falou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós reconhecemos que tudo o que nós podemos ter vem de Jesus, quando nós reconhecemos que a nossa cobertura, a nossa Páscoa vem de Deus, e a cobertura que está sobre nós é a cobertura do sangue de Cristo, então nós damos a Deus toda a honra e toda a glória que é só devida a Ele. A ressurreição de Jesus é a nossa Páscoa. Quando Jesus veio, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse evento da morte de Cristo e sua ressurreição, ela é como aconteceu lá no Egito. Esse sangue de Cristo, a partir do momento que você crê que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, então o sangue de Cristo é passado nos umbrais da tua casa, da tua vida. E então a morte eterna jamais passará, jamais chegará até a tua vida. Porque quando o anjo da morte passar e olhar para você e ver em você o sangue de Cristo, então ele não te atingirá. E a cobertura da Páscoa, ela está sobre você, porque você é filho de Deus, porque você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós vemos também que na cruz, quando Jesus foi crucificado, ao lado daqueles dois ladrões, no meio dos dois ladrões, ele disse algumas coisas que nos fazem pensar um pouco em relação à Páscoa, em relação à cobertura que nós temos do Espírito Santo. Eu quero destacar algumas coisas que Jesus falou e que a gente possa aplicar isso na nossa vida, que a gente possa pegar essas poucas palavras de Jesus lá na cruz e possa caminhar sobre elas, para que a nossa vida tenha um sentido diferente. A primeira coisa, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A primeira coisa que Jesus falou quando já estava na cruz, sendo crucificado injustamente, foi: Pai, perdoa-lhes. E aí eu quero te perguntar, você tem perdoado? Você tem liberado perdão para as pessoas? Você tem pedido perdão para as pessoas? Ah, pastor, mas as pessoas, o fulano de tal me prejudicou. Jesus estava na cruz, morrendo injustamente. E a primeira coisa que ele falou é: perdoa-lhes. Ele liberou o perdão. Ele proferiu uma palavra de perdão. E eu quero deixar uma pergunta para você hoje. Você tem perdoado? Você perdoou alguém esse ano, esse mês, essa semana, hoje? Você perdoou quem te feriu? Você pediu perdão para quem você feriu? A segunda coisa que Jesus falou é: tenho sede. Esse tenho sede que Jesus disse tem um significado enorme para nós. A primeira coisa que nós vemos nesse tenho sede é de que ele mostrou ali a humanidade dele. Ele era humano ali. Apesar de ser Deus, ele estava sentindo tudo o que eu sinto, o que você sente. E ao falar tenho sede, ele disse que naquele momento ele levaria sobre ele toda a nossa sede, toda a nossa necessidade. Tudo aquilo que você precisa está sobre o sacrifício de Jesus. E aí eu faço uma outra pergunta para você. Você tem sede? Do que tem sido a sua sede?
Você tem sede de riqueza? Você tem sede de poder? Você tem sede de sucesso? Ou você tem sede de Deus? Porque quando nós temos sede de Deus, essas outras coisas, elas nos são acrescentadas por Deus. Quando a nossa sede é por Deus, é por justiça, é pelo amor, então essas coisas que nós precisamos, Deus simplesmente nos acrescenta. Mas nós vivemos essa correria do dia a dia, sempre com sede de ter mais, de ter mais, de ter mais. Nós precisamos deixar a nossa sede de ter e precisamos começar a ter uma sede de ser. O que nós temos sido para o nosso próximo? Nós temos sido bênção para o nosso próximo? Nós temos sido um alívio para o nosso próximo? Nós temos sido a presença de Deus para o nosso próximo? Então, essa pergunta eu quero deixar para você. Do que você tem tido sede? Terceira coisa é sobre o ladrão. Um dos ladrões disse para Jesus: se você é Deus mesmo, desce daí. Por que você está aí sendo crucificado? O outro ladrão, além de repreender o outro, ainda falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aquele ladrão, ele viu que nele mesmo ele não tinha condição nenhuma de ser justificado. Ele era um ladrão. Ele estava lá porque ele merecia. Mas Jesus não. Então, através do sacrifício de Jesus, de estar ali pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado do ladrão, o ladrão olhou para ele e disse: em ti eu posso ser justificado. Pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua graça. Mesmo eu sendo um ladrão, mesmo eu sendo um pecador e merecendo estar sendo crucificado, eu creio no teu amor, na tua misericórdia e na tua graça. E então Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que aquele ladrão fez para receber esta palavra de Jesus e para receber a vida eterna? Ele fez obras, ele deu dinheiro, ele deu dízimo, ele fez jejum, ele orou. O que ele fez? Ele apenas creu. Ele creu que nele mesmo ele não podia fazer nada, mas que em Cristo ele podia fazer qualquer coisa, inclusive estar no paraíso naquele mesmo dia ao lado de Jesus. Aí vai uma outra pergunta para você. Você tem noção de que você não merece nada? Você tem noção de que a tua vida é pela graça? Que você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus pela graça de Deus? A tua vida, a tua saúde, tudo que você tem, não é porque você merece, mas é porque Deus te agraciou. Porque Deus, pela misericórdia e pela graça, te permitiu ter tudo isso e viver mais um dia da sua vida. Aí então ele olhou para João e disse assim, olhando para João, olhou para Maria e disse: João, essa aí é sua mãe. Disse para Maria: Maria, esse aí é seu filho. Muitas vezes eu li esse texto e eu não entendia direito. Por que ele disse isso? Será que ele falou isso para que João cuidasse de Maria, já que ele não estaria mais aqui? Ele disse para que Maria cuidasse de João, já que ele não estaria mais ao lado de João? Na verdade, o que Jesus quis dizer é que ele veio para que o nosso DNA de família da carne e do sangue não existisse mais. Eu sou teu irmão. Eu não nasci do mesmo pai, não nasci da mesma mãe. Talvez eu nem te conheça, você esteja me assistindo pela internet. Mas se você é filho de Deus, eu sou teu irmão. Nós somos uma família. Não existe mais a família só de sangue. Todos aqueles que formam o corpo de Deus, eles são uma família. Então, Maria era mãe de João. João era filho de Maria. Assim como eu sou irmão de Jesus, eu sou teu irmão. Nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. A partir daquele momento, dessa declaração de Jesus, ele quebrou todo o laço que
que fazia com que apenas as famílias de sangue fossem chamadas de família. Hoje o corpo de Cristo, espalhado por todo o mundo, é uma só família. Todo mundo que professa Jesus como seu Senhor e Salvador faz parte da família de Deus, faz parte do corpo de Deus. Então eu quero dizer para você hoje que está me assistindo, que nós somos irmãos, que nós somos um em Cristo, que nós somos um corpo e que nós dependemos um do outro, que nós cuidamos um do outro. Da mesma forma que Maria cuidava de João, João cuidava de Maria, eu tenho que cuidar de você, você tem que cuidar de mim. Nós temos que cuidar uns dos outros, porque isso é ser igreja e isso é corpo. Corpo, essa mão tem que cuidar do resto do corpo. O resto do corpo tem que cuidar dessa mão, porque eles estão ligados. Da mesma forma, em Cristo, nós estamos ligados, nós somos família. Depois Jesus disse: por que me desamparaste? Nesse momento, Jesus experimentou o que é estar no inferno. O que é estar no inferno? É a ausência de Deus. Onde não tem Deus, por si só, já é um inferno. Quando Jesus ficou sozinho por um instante, ele percebeu a dor e o absurdo que é estar na ausência de Deus. Imagine por um minuto se você não tivesse Deus na tua vida. Imagine por um minuto você não conhecer a Deus, não poder recorrer a Deus, não poder ter a palavra de Deus, não poder orar a Deus. O que seria da tua vida? Um desamparo. É assim que Jesus se sentiu naquele momento. Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Senhor está ausente de mim. É assim que se sente aquele que não tem Deus. É assim que vão se sentir aqueles que estarão no inferno. A ausência completa de Deus. É o caos total. É o sofrimento total. Não tem prazer em nada, não tem suporte em nada, não tem a Páscoa, a cobertura de Deus. É a ausência de Deus. E por fim, Jesus falou assim: está consumado. O que é que está consumado? A Páscoa. Quando Jesus finalmente morreu e subiu ao céu, o plano da salvação estava cumprido. Então, através do sangue de Jesus, da morte de Jesus, e 3 dias depois da ressurreição de Jesus, a Páscoa está completa. A cobertura espiritual está sobre mim, está sobre você. O Espírito Santo nos cobre, o Espírito Santo nos protege da morte eterna. E a morte eterna jamais chegará até nós. Nós vamos morrer aqui, mas jamais nós vamos morrer eternamente. Nós estaremos com Cristo, assim como aquele ladrão. Ele morreu na cruz, mas no mesmo dia ele estava com Cristo no paraíso. Então, nós que temos a Páscoa sobre nós, a cobertura do Espírito sobre nós, nós temos a certeza da vida eterna. Nós sabemos que a morte jamais terá algum poder sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Amém, querido? Que Deus possa ter falado ao seu coração, que você tenha consciência de que a Páscoa, este estar sobre, passar sobre, está sobre você. Que a Páscoa que nós comemoramos não é apenas a ressurreição de Cristo, mas a Páscoa que nós comemoramos é que através da ressurreição de Cristo nós temos a cobertura do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém?